Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Nessa semana a gente vai meio que finalizar a nossa conversa sobre crescimento de longo prazo. A gente pode voltar mais adiante e tal, mas eu queria meio que encerrar esse pequeno ciclo com uma conversa sobre tecnologia, né? A gente falou, olha, o crescimento de longo prazo depende do avanço da produtividade, depende do capital humano, e o capital humano pode estar ligado com o avanço de produtividade também, né? Quantos anos de educação as pessoas têm, se elas têm uma saúde boa para ir trabalhar todo dia, e esse tipo de coisa. E falamos do capital físico, que é o que eu acho que mais facilmente vem à nossa cabeça quando a gente pensa em crescimento, né? Precisa ter fábrica, precisa ter a estrada, precisa ter o trator lá na agricultura e tal. Para os países como o Brasil, que ainda tem muito a adotar em termos de técnica de gerencial e técnicas e tecnologias, né, de produção, países desse tipo a gente chama países que estão dentro da fronteira tecnológica de possibilidades ou de produção. Ou seja, dá para a gente crescer, expandir a renda per capita, tentando imitar coisas que os países que já estão mais avançados fazem. Por exemplo, usar um tipo de equipamento que a gente sabe que é melhor. Ou adotar um tipo de gerência, né, de prática gerencial que a gente sabe que é mais efetivo dentro das empresas, etc. Então, num certo sentido, seria mais fácil de crescer. E é por isso que a gente vê nos dados que países de renda mais baixa, em geral, tendem a crescer mais rápido mesmo, né? Porque ainda não tem capital, então colocou um trator, já vai dar um baita salto de produtividade. Mas e num país que já é tecnologicamente avançado? Como cresce? É mais difícil, certo? Então aí o crescimento vai depender muito de uma melhora tecnológica mesmo. E de invenção, de descoberta de maneiras novas e mais eficientes de fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes ou fazer outras coisas. Só que aí, quando a gente fala de tecnologia, aí o debate esquenta, porque a gente tem uma divergência grande entre os economistas, né? Uns acham que a gente já cresceu, adotamos as tecnologias que a gente podia adotar e que daqui para frente, ó, depois do trem e da malha ferroviária, depois do computador, né, que foi a grande revolução dos anos 80, dos anos 90, etc., não tem mais muito espaço para crescimento de novas tecnologias. Então tem gente que acha que, olha, vai crescer, mas vai crescer menos, e isso condena o mundo a um crescimento potencial menor no longo prazo. É uma visão. Outras pessoas têm uma visão diferente. Eles acham que, olha, não, quanto mais a gente desenvolve, né, tecnologias de diversos tipos, mais possibilidades surgem a partir de um patamar mais alto de desenvolvimento tecnológico. Então, para esse tipo essa linha de raciocínio sugere que se você tem mais avanço tecnológico, isso vai proporcionar mais avanço tecnológico ainda no futuro. Então, quando a gente fala côncavo e convexo, né, essas pessoas acham que a coisa é meio assim, ó, convexa, que você vai poder crescer mais a tecnologia porque você já tem um estoque de tecnologia mais alto. Outras pessoas acham que vai ficando mais difícil. Então, aí a curva seria uma curva côncava. Então, já que já descobriu muita coisa, na margem, né, a próxima descoberta fica mais difícil de acontecer, acontece menos e a gente cresce menos. Então esse é o debate hoje. O debate é, olhando para frente, a gente acha que a tecnologia vai crescer mais rápido, vai crescer mais devagar, e isso não diz tanto em relação ao crescimento potencial, por exemplo, de uma economia como o Brasil, mas diz muito sobre o crescimento potencial da economia mundial, dos países mais ricos. Tá bom? Então era isso, até o próximo Fala, a gente se vê.